Você que está cursando o ensino básico, vai prestar concurso público ou simplesmente se interessa pelo assunto, seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Sinoel, a aula é de Geografia, o conteúdo Cartografia. Cartografia, elementos de um mapa. Para ter sucesso na resolução de questões sobre leitura e interpretação de mapas, é fundamental conhecer os elementos de um mapa. Vamos a eles. Primeiro, o título, que revela qual é o tema daquela produção cartográfica, indicando o conteúdo presente no mapa. Vejam que o nosso tema, o nosso título é Regiões do Brasil. Outro elemento importante é a legenda. A legenda é a parte do mapa responsável por dizer o significado dos símbolos e cores dispostos em um mapa. Vejam que, no nosso exemplo, cada cor representa uma região do Brasil. Orientação. A orientação indica a posição do norte geográfico e dos demais pontos cardeais, orientando na localização da área representada. Vejam que, através da orientação, fica muito mais fácil de ler o mapa. Vejam aqui, o norte, o leste, o sul, o oeste, o sudeste. Outro elemento é a escala. A escala indica quantas vezes a superfície real foi reduzida para que pudesse ser representada no mapa. Inclusive, tem aula aqui no canal sobre escala cartográfica. Então, essa é a importância da escala. Outro elemento é a fonte. A fonte indica de onde o mapa ou os dados utilizados foram coletados e a data da coleta. Portanto, esses são os elementos de um mapa. Rosa dos ventos. Vamos conhecer esse importante elemento de um mapa, já que é um instrumento de orientação para nos guiarmos com maior facilidade. Vamos começar pelo leste ou oriente, já que utilizamos o sol, o nascer do sol, para nos orientarmos, conforme a figura 2. E também o oeste ou ocidente, que vai estar relacionado ao pôr do sol. E o norte, também conhecido como setentrional ou boreal, muito importante isso. E o sul, também conhecido como meridional ou austral, guardem bem isso. Esses são os pontos cardeais. Nós temos também os pontos colaterais, que são o nordeste, o noroeste, o sudoeste e o sudeste. Vejam na imagem 1 a importância da rosa dos ventos, pois fica mais fácil de ler o mapa. Norte, sul, leste, oeste, sudeste. E assim vai. Vamos fazer um exercício. Um aluno resolveu ir andando à escola. No entanto, ele se perdeu no caminho. Mas ele se lembrou que um dia o motorista de seu ônibus, que também é seu vizinho, falou para ele que a sua casa fica a setentrional, muito importante, de sua escola. Portanto, o aluno tem que seguir em qual direção para chegar à escola. Então, nós vimos que setentrional também vai responder ao norte geográfico. Portanto, resposta alternativa A. Resolução de exercícios. Vamos lá. 1. Considere os hemisférios. Lembrando que hemisfério em geografia é uma metade do globo terrestre, formados pela intersecção da linha do Equador com o meridiano de Greenwich. Lembrando então que a linha do Equador, que é essa linha na horizontal, vai nos dar o norte e o sul. Já o meridiano de Greenwich, que é essa linha na vertical, vai nos dar o leste e o oeste. Vamos lá então. A esse respeito é incorreto, muito importante isso, afirmar o Brasil tem a maioria de suas terras nos hemisférios sul e ocidental.
Então, vamos lá. Brasil. Tem sim, a sua maioria no hemisfério sul e também na parte ocidental. B. Os Estados Unidos têm a maioria de suas terras nos hemisférios norte e ocidental. Então, vamos lá. Hemisfério norte, também o ocidental. Ou seja, os Estados Unidos têm a sua maioria nesses hemisférios. A China está localizada nos hemisférios norte e oriental. Vamos lá. A China, hemisfério norte e oriental. Que nós vimos também é leste. D. A Austrália está localizada nos hemisférios sul e ocidental. A Austrália está no hemisfério sul. No entanto, ela está no hemisfério oriental, ou seja, resposta incorreta. Portanto, a alternativa D. Resolução de exercício. Vou esperar um tempinho para que vocês parem o vídeo e tentem responder. E depois eu vou responder. Vamos lá. 1. O título é um dos elementos obrigatórios de um mapa. A sua função é... Nós vimos que a função do título é apresentar o assunto que está sendo retratado pelo documento. No nosso caso, regiões do Brasil. 2. O elemento cartográfico obrigatório que indica o significado dos símbolos presentes em um mapa é corretamente chamado de... Nós vimos que os símbolos vão estar relacionados à legenda. Alternativa E. 3. A orientação é um elemento presente nos mapas que tem como função, e nós vimos que a função da orientação é mostrar a localização dos elementos de um mapa. Muito importante. 4. A. Tem o objetivo de mostrar quantas vezes uma determinada área foi reduzida para que pudesse ser cartografada na folha de papel ou mesmo em uma maquete. Essa função é muito importante. É da escala. Alternativa D. Eu trouxe essa questão para mostrar como é importante ler a legenda para a leitura e interpretação de mapas. Vamos lá. 1. Quantos tipos de clima foram representados no mapa? Vejam bem, muitas pessoas saem contando os climas no mapa antes de ler a legenda. Isso dificulta muito, pois ao ler a legenda facilitará demais. Vamos ver aqui na legenda que nós temos 10 tipos de climas no mapa. Ou seja, já resolveu a questão. Alternativa B. Então, vai ler o mapa, leiam a legenda primeiro. Escala cartográfica. Esse conteúdo muita gente tem dificuldade, mas nós vamos ver que não é difícil. Observem a moeda à esquerda. Essa moeda está sendo representada no seu tamanho real, ou seja, ela não foi nem reduzida nem ampliada. Logo, a sua escala é de 1 para 1, diferente da moeda à direita. Ela foi reduzida 2 vezes, ou seja, pela metade. Então, a sua escala é de 1 para 2. Nós sabemos que uma moeda cabe numa folha de papel, diferente de algo maior, como, por exemplo, o estado de São Paulo. Nós sabemos que o tamanho real do estado de São Paulo tem mais de 248 mil km². Então, para que o estado de São Paulo caiba numa folha de papel, é necessário utilizar a representação. É aí que entra a escala cartográfica, pois, através
da escala cartográfica, é possível achar a distância real utilizando a representação, o mapa. Então, existem dois tipos de escala cartográfica: a gráfica e a numérica. Vamos estudar sobre elas no próximo slide. Escala numérica e gráfica. Muita atenção nessa informação. Observem que eu coloquei uma régua em cada mapa. Isso significa que vamos estar utilizando a régua, que está em centímetros, para achar a distância real. Ou seja, a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a tantos quilômetros na realidade. Observe esse exemplo no mapa da escala gráfica. Nesse exemplo, mostra que a cada 1 centímetro na régua vai corresponder a 105 quilômetros na realidade. Já esse exemplo, na escala numérica, a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 18 milhões de centímetros na realidade. É aí que está a diferença entre escala numérica e gráfica, pois geralmente os mapas estão em quilômetros. Então, vamos ter que converter esses 18 milhões de centímetros em quilômetros. Vamos ver mais sobre esse assunto nos próximos slides. Escala gráfica. A escala gráfica é a mais fácil, pois ela é representada de forma a uma pequena régua. Para saber a escala no mapa, não é preciso fazer nenhum cálculo. Basta observar os números indicados em quilômetros. Vejam só esse nosso exemplo. Isso significa que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 130 quilômetros na realidade. Muito fácil. Mas vamos fazer uma atividade para que vocês compreendam ainda mais o conteúdo. A atividade: calcule a distância entre o ponto A e B e entre o ponto B e C. Vamos lá. Para a régua. Ponto A e B. 1 centímetro, 2 centímetros. Nós já sabemos que a cada 1 centímetro do mapa vai corresponder a 130 quilômetros na realidade. Então, 2 vezes 130, 260 quilômetros. Entre o ponto B e C. Vamos lá. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros. 3 vezes 130, 390 quilômetros. Resposta alternativa B. Escala numérica. A escala numérica pode aparecer nos mapas em forma de razão. Vejam esse exemplo. 1 para 100. O que isso significa? Vamos ver no mapa o nosso exemplo para ficar mais fácil. Isso significa que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 13 milhões de centímetros na realidade, no nosso exemplo. É aí que está a diferença com a escala gráfica, pois geralmente os mapas estão em quilômetros. Então, vamos ter que converter esses 13 milhões de centímetros em quilômetros. E como é que se faz isso? Utilizando a tabela de conversão. Observem que eu já distribuí os 13 milhões de centímetros, começando em centímetros. Afinal, estamos utilizando a régua que está em centímetros. Logo, de centímetros para quilômetros, tem 5 zerinhos. 2, 3, 4, 5. O que sobrar é quilômetros. Nós vamos riscar esses 5 zerinhos, pois o que nós queremos é o quilômetros, aqui na tabela, e riscar também 5 zerinhos no mapa. 3, 5. O que sobrar vai ser o quilômetros. Então, agora nós já sabemos que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 130 quilômetros na realidade. Vamos fazer uma atividade para que vocês compreendam mais o conteúdo. Calcule a distância entre o ponto A e B e entre o ponto B e C. Vamos para a régua. Ponto A e B. 1 centímetro, 2 centímetros. Já sabemos que a cada 1 centímetro no mapa corresponde a 130 quilômetros na realidade. Então, 2 vezes 130, 260 quilômetros. Vamos para a régua. Ponto B e C. 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros.
3 vezes 130, 390 km. Resposta alternativa B. Exercícios. Atividade. Atividade 1. Qual dos mapas está sendo representado por uma escala gráfica? Nós vimos que na escala gráfica não precisa fazer nenhum cálculo para achar a distância em quilômetros. Portanto, mapa A. 2. Quantos quilômetros? Observem que está pedindo em quilômetros. Tem no espaço real a cada centímetros no mapa A e B. Vamos lá. No mapa A, que está em escala gráfica, basta observar a régua. Ou seja, a cada 1 centímetro do mapa vai corresponder a 400 quilômetros na realidade. Já o mapa B, que está em escala numérica, vamos ter que converter esses 40 milhões de centímetros em quilômetros. E nós vimos que de centímetros para quilômetros são 5 zeros. Ou seja, vamos riscar esses 5 zeros na tabela e também no mapa. Vamos lá. 3 mais 2. Então, sobrou 400 quilômetros. Então, a resposta também é 400 quilômetros. Mais exercício. Atividade. Faça estas conversões para praticar. A. 500 mil centímetros em quilômetros. Nós vimos que de centímetro para quilômetro são 5 zeros. Logo, vamos cortar esses 5 zeros na tabela e também 5 zeros na atividade. Sobrou 5 quilômetros. B. 3.000 metros. Opa, aqui está em metros. Em quilômetros. Então, de metro para quilômetro são 3 zeros. Vamos cortar 3 zeros na tabela e 3 zeros na atividade. Então, sobrou 3 quilômetros. C. 150 quilômetros em metros. Aqui nós vamos começar em quilômetros e distribuir 0 até metros. Logo, vamos ter 150 mil metros. D. 400 metros em centímetros. Então, vamos começar no metro e distribuir 0 até centímetros. 1 zero, 2 zero. Logo, vamos ter 40 mil centímetros. E 300 centímetros em metros. Observe que de centímetro para metro são 2 zeros. Então, vamos cortar os 2 zeros na tabela e 2 zeros no exercício. Vai sobrar 3 metros. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se você gostou da aula, se inscreva no canal e deixa um like. Exercícios de escala numérica. Para resolver questões sobre escala numérica, é fundamental saber de duas coisas. A primeira é que a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a uma certa distância na realidade. A segunda, conhecer a tabela de conversão. Então, vamos lá. Atividade 1. Em uma escala numérica, o numerador indica A. Nós sabemos que o numerador é esse número à esquerda e ele indica a distância apresentada no mapa. Logo, a alternativa D. 2. Um mapa que possui uma escala de 1 para 200 mil está indicando uma distância numérica entre cidades de 5 centímetros. Qual a distância em quilômetros na realidade entre essas duas cidades? Nós vimos na aula que tem nesse canal que de centímetro para quilômetro basta riscar 5 zerinhos na tabela e também 5 zeros no exercício. Logo, sobrou 2 quilômetros. Então, 2 vezes 5 é igual a 10 quilômetros. Logo, a alternativa A. 3. A escala numérica de 1 para 5 milhões
indica que a cada centímetro no mapa representa, na realidade, então nós sabemos que riscando 5 casinhas, ou seja, 5 zerinhos, lá na tabela de conversão, e também 5 aqui no exercício, vai achar o quilômetro. Então, 2, 3, 4, 5. Logo, sobrou 50. Então, são 50 quilômetros. Ou seja, a alternativa D. Mais exercícios de escala numérica. Então, vamos lá. Atividade 1. Um mapa de escala de 1 para 300.000 apresenta uma distância de 15 centímetros entre os pontos A e B. Dessa forma, a correta distância entre os dois pontos, na realidade, é... Observe que as alternativas estão em quilômetros. Logo, vamos ter que converter esses 300.000 centímetros em quilômetros. E nós vimos que, para fazer isso, basta cortar 5 zerinhos na tabela, pois de centímetro para quilômetro tem 5 zeros. E também 5 zerinhos no exercício. Vamos lá. 5 zerinhos. Então, sobrou 3 quilômetros. Logo, 3 vezes 15, que é igual a 45 quilômetros. Alternativa B. Exercício 2. Considere as duas escalas a seguir, representadas, A e B. Assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. A escala A também poderia ser representada com 1 para 1 km. Vamos lá. Nós sabemos que, cortando 5 zerinhos no exercício, o que sobrar vai ser quilômetro. Então, 1 para 1 km. Logo, a alternativa A, a resposta correta. Exercícios de escala gráfica. Então, vamos lá. Atividade 1. O tipo de escala representado por uma régua graduada é corretamente chamado de. Nós vimos na aula que tem aqui no canal que na escala gráfica não precisa fazer nenhum cálculo para achar a distância real. Basta observar a régua. Portanto, resposta alternativa C, gráfica. 2. Um mapa que possui uma escala D está indicando uma distância gráfica entre cidades de 5 centímetros. Qual a distância, na realidade, entre essas duas cidades? Nós sabemos que, na escala gráfica, a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a tantos quilômetros na realidade. Aqui, no nosso exemplo, a cada 1 centímetro no mapa vai corresponder a 3 quilômetros. Logo, 3 vezes 5 é igual a 15 quilômetros. Então, resposta alternativa A. Escala cartográfica, escala maior e menor. Observem as duas moedas e vejam que, na moeda à esquerda, é possível enxergar mais detalhes. Isso ocorre porque, quanto menor for o denominador, vejam que o denominador da moeda à esquerda é menor do que o denominador da moeda à direita. Então, quanto menor for o denominador, mais detalhes será possível de enxergar. Já, quanto maior for o denominador, menos detalhes será possível de enxergar. Vamos fazer uma atividade para que vocês compreendam mais o conteúdo. 1. Dentre as escalas abaixo, qual é a que possui maior grau de detalhamento? Então, para que seja possível enxergar mais detalhes, tem que ser o menor denominador. E isso fica evidente na alternativa A, já que tem o menor denominador. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se gostou da aula, se inscreva no canal e deixa um like. Exercícios. Escala maior e menor. Vamos lá. Atividade 1. Dentre as escalas nas alternativas, qual é a que possui maior grau de
detalhamento. Nós vimos na aula que tem aqui no canal que quanto menor for o denominador, maior vai ser o grau de detalhamento. Então, dentre as alternativas, a que tem o menor denominador é a alternativa A. Então, resposta alternativa A. 2. Dentre as escalas nas alternativas, qual é que possui menor grau de detalhamento? Então, quanto maior for o denominador, menor vai ser o grau de detalhamento. Então, dentre as alternativas, é possível ver que a alternativa E é a que tem o maior denominador. Logo, resposta alternativa E. Se você gostou da aula, se inscreva no canal e deixa o seu like. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Se gostou da aula, se inscreva no canal e deixa o seu like.